Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esculturas. Em primeiro lugar, é importante que a gente tenha o conhecimento de o que é uma escultura. A escultura é a arte que representa ou ilustra imagens plásticas em relevo total ou parcial. A gente pode dizer que esculturas, a grosso modo, é a arte de transformar matéria bruta, no caso pode ser pedra, metal, madeira, em formas especiais com algum significado. Quando dizemos formas especiais, queremos dizer formas em 3D, ou seja, nas três dimensões, que são o volume, a altura e a profundidade. Desde o seu surgimento, a escultura ela vem com uma função mágica, que muitas vezes ela quer representar a questão da mulher, do poder que a mulher tem de conseguir gerar a vida, certo? Da beleza, do desafio. E geralmente essas esculturas elas eram feitas da forma feminina. Geralmente eles tentavam representar as mulheres. Geralmente as mulheres com quadril maior, as mamas mais volumosas, porque eles tinham aquela ideia justamente de passar a beleza, a questão da maternidade. Em relação às esculturas. Muitas vezes também eles representavam animais, certo? Os animais eles eram representados principalmente como forma de que esses animais eles eram meio que cultuados. Então a ideia principal era justamente essa. Uma coisa bem interessante que é interessante que vocês saibam é que vocês podem observar que se vocês procurarem todas essas esculturas de mulheres que eles faziam, geralmente eles se trabalhavam com pedra, certo? E geralmente eles não faziam o acabamento nas cabeças das mulheres. Vocês vão ver que geralmente os corpos das mulheres eram bem definidos. Você conseguia identificar ali a mama, o abdômen, o quadril, as pernas. Mas a cabeça realmente eles desprezavam, porque eles não achavam importante para a mulher. No caso, eles só viam a questão da mulher como ferramenta de ser a mãe do filho deles, de procriar na realidade. Vamos falar agora um pouquinho sobre as transformações das esculturas ao longo dos tempos. A escultura, como a gente conhece agora, ela surgiu no Oriente Médio. Foi uma das últimas artes a serem desenvolvidas durante a Idade Média. Tiveram vários períodos que se passaram por aí, mas a gente vai dar um pulinho e vai para a Grécia, tá certo? Grécia clássica, que é o berço realmente das esculturas e principalmente da arte de esculpir. Principalmente eles utilizavam lá o mármore, geralmente o mármore branco e o bronze. Certo? Isso a gente está falando aí do século X a.C., tá certo? As esculturas em si, elas têm o auge aí na Acrópole de Atenas. Posteriormente, quando a Grécia vem perdendo um pouquinho o território, perdendo um pouquinho a importância no cenário mundial, os romanos assumem aí o poder do mundo, na realidade, e eles meio que se apoderam dessas técnicas das estátuas gregas. Na realidade, quando houve a invasão lá na Grécia, eles quebraram muitas estátuas, certo? Realmente as poucas que sobraram estão em museus espalhados pelo mundo. Mas assim, aí Roma veio aí para dominar o mundo e veio com esse intuito mesmo, mas eles também se apoderaram de algumas esculturas e também, inclusive, de algumas técnicas utilizadas pelos gregos. A gente vai ver a seguir agora algumas esculturas gregas que realmente se destacam pela qualidade. Falando ainda sobre as esculturas gregas, eu achei interessante passar para vocês que as esculturas gregas, para mim foi uma decepção muito grande, porque eu sempre achei que as esculturas gregas elas fossem feitas em mármore branco e continuariam brancas, mas na realidade não. As esculturas gregas elas eram pintadas.
O problema é que realmente com o tempo a tinta ela foi perdendo a cor e ela passou a ficar branca, né? Mas que, sinceramente, eu acho muito mais bonita elas brancas do que elas pintadas. Aí vocês podem ver aí ao lado a imagem aí do imperador, é, como a estátua é agora e como na realidade, através de estudos que eles fizeram na própria estátua, como eram as cores que essa estátua ela tinha, certo? Quando eu falo das estátuas gregas e assim da questão de como realmente eles trabalhavam bem as pedras e o mármore, vocês podem ver aí ao lado a estátua de Davi, certo? Um perfil aí realmente bem de perto e você pode realmente sentir algumas expressões no rosto dessa escultura, que realmente é uma coisa muito interessante. Isso também tem muita questão dos detalhes das veias, vocês podem ver aí das sobrancelhas, da boca, da pele, tudo isso eles conseguiam transmitir através das esculturas. Eu quero que vocês se atentem para essas esculturas em relação à riqueza de detalhes. Vocês podem ver aí que eles conseguem até representar a questão da seda, do tecido. E essas esculturas, quando elas são vistas de perto mesmo, você consegue ver a trama do tecido realmente nessa escultura. E isso é tudo realmente muito perfeito. Mais do que vocês compreendam se a escultura ela é grega, se ela é romana, se ela é barroca, eu quero que vocês entendam realmente esse espírito da escultura, de transmitir alguma coisa. E realmente eles chegaram a uma perfeição de transmitir realmente sensações, movimentos que realmente uma pessoa comum nunca poderia imaginar. Falando agora um pouco dos materiais que podem ser utilizados para a escultura, hoje a gente tem uma variedade realmente muito grande. A gente pode utilizar gesso, pedra, madeira, resina sintética, aço, ferro, mármore, com vários tipos de técnicas, que pode ser uma fundição, uma moldagem, uma aglomeração de partículas. São realmente muitas possibilidades e muitas ainda vão sendo criadas, vão sendo inventadas realmente para que possam ser melhor representadas essas esculturas. Nós estamos vendo as esculturas de uma forma realmente bem rápida, mas é interessante que se vocês tiverem um tempinho, deem uma estudadinha, leiam mais um pouquinho sobre o assunto, porque realmente é muita coisa e é muito interessante realmente. Principalmente que toda civilização que se desenvolveu, ela desenvolveu alguma coisa relacionada à escultura também, assim como a pintura. Cada civilização é bem interessante porque tem sua evolução própria. E se vocês estudarem isso, juntamente com outras disciplinas, como história, como geografia, vocês vão ver que realmente o ensino e o estudo, ele envolve várias disciplinas. A atividade dessa semana, eu vou pedir que vocês acessem uma planilha que vai estar aí na descrição da atividade de vocês. E vocês vão colocar o nome de vocês ao lado de algum escultor famoso, certo? Isso vai estar correspondendo ao escultor que vocês vão fazer a pesquisa sobre ele, tá certo? Vão ter vários artistas, vários escultores aí, e vocês vão escolher um e colocar o nome ao lado, o nome de vocês, e fazer a pesquisa no caderno sobre esse escultor. Depois vocês, da mesma forma, tiram foto do material e enviam para mim, tá bem? Bem simplesinho, mas façam uma coisa bonita realmente de se ver.